começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe o Felipe aqui. E aí galera, tudo bem? Pra gente gravar um vídeo contando como que foi que a gente se conheceu, como que tudo começou, né? Porque tem muita gente que conhece a gente, deve ficar se perguntando, mas como que foi que eles se conheceram, como que aconteceu? E deve ter muitas perguntas, né? Aí a gente resolveu gravar, né, contando aqui a nossa história. Vai ser com a Esther mesmo, porque ela tava dormindo, e a gente sentou pra gravar e ela acordou, o Heitor tá ali no sofá assistindo. E aí a gente vai gravar assim mesmo. Aí o Felipe vai começar contando aqui. Então, gente, nesse dia é uma reunião de mocidade. Pra quem é da nossa igreja vai saber, mas pra quem não é tipo um ajuntamento. Uma reunião de jovens, né? Uma reunião de jovens. Tipo, onde vai jovens solteiros, praticamente mais solteiros. Pra ouvir um pouco de alguns conselhos que são dados nessa reunião. E um pouco também ouvir a palavra de Deus também, né? Então, nesse dia, eu nem ia, na verdade, né? Eu tava meio desanimado e tal, eu nem ia. Mas aí a minha mãe, ela é meio brava, sabe? E ela falou que se eu não fosse aí, ó, descer a chinela. Aí eu falei, o quê? Eu acho que é melhor eu ir, né? Aí quando tomando banho, desanimado, aí troquei a roupa. Aí eu falei, quer saber? É que Deus fala alguma coisa comigo, acontece alguma coisa comigo lá, e eu vou ir. Aí eu cheguei, e eu sou músico. Naquela época eu tocava sax, eu comecei com clarinete, depois eu mudei pro sax, e eu já tava tocando sax naquela época, e eu sentei bem no lado onde as moças entram ali e passam pra ir pros bancos da frente, né? Aí foi na cidade de Junqueirópolis, eu nasci lá e fui criado lá. E acabei conhecendo ela lá também. Ela era de Lucélia e foi numa caravana com as mocidades aqui de Lucélia e lá para Junqueira. Aí ela falou que passou ali bem onde eu estava sentado, só que eu não vi ela e nem ela me viu. Ela passando, entendeu? No final do culto, toda reunião de mocidade dá lanchinho, essas coisas, guaraná. Pra quem é da nossa igreja, né, da congregação, vai saber como que é uma reunião de mocidade, né, gente? Então, ao término da reunião de mocidade, todos os jovens vão lá pegar esse lanche, né? Aí, eu estava com os meus colegas ali, todos da igreja, conversando, e ela não passou pra lá. Então, até então eu não vi ela. E a calça lá da igreja é bem lá na frente, sim. E ela passou. No que ela passou lá na frente, eu lá do fundo olhando justamente pro lado do portão, eu vi ela passando. Eu fiquei olhando assim, sabe quando no meio de tanta moça, tanto moço lá você enxerga uma só? Aí meus colegas conversando lá, coisa tipo nada a ver. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou lá conversar com ela. Peraí, amor. Gente, voltando um pouquinho atrás, eu também nesse dia que eu fui para reunião de mocidade, eu não ia para reunião de mocidade, eu estava provada, muito provada, estava passando por um processo, digamos assim, um processo, né, comigo, né, com os meus sentimentos, e eu estava muito provada. E senta lá, filho, né, vou sentar lá. Aí, gente, nesse dia, não sei, eu não lembro muito bem se foi a minha amiga, ela deve estar assistindo, né, ela vai saber que é com ela. E nesse dia, eu não sei o que aconteceu, gente, que não sei se foi ela que me chamou, não sei o que aconteceu nesse dia, que faz muito tempo já, né. Aí eu acho que foi ela que me chamou, não sei, não lembro. Aí a gente resolveu ir, né, vamos. Aí a gente foi de última hora, a gente foi com a caravana daqui, né, ela é de Adamantina, eu sou de Lucélia, né. E aí a gente pegou e foi. E nisso eu fui, gente, sabe quando você vai por ir? Nem, sabe assim, quando você vai, sabe, provada mesmo. E aí eu entrei dentro da igreja, você não é pra nenhum lado. Eu entrei assim, sentei e assisti o culto, sabe? Eu fiquei... Papi! Aí, gente, eu fiquei...
sabe, assim, só Deus sabia o jeito que eu tava naquele dia. E aí depois acabou o culto, né? E foi que nem o Felipe tá falando aí, gente, ignorem se você escutar algum barulho aqui, é porque o Heitor não para de falar, né? Aí a gente vai continuar o vídeo assim mesmo, porque senão a gente não consegue gravar. Vai, amor, continuando esse barulho. Então, na hora que eu vi ela passando pra lá, e meus amigos contando as histórias deles e tal, eu falei assim, aqui tá muito chato, eu vou lá conversar com ela. Só que aí é o seguinte, eu nunca tinha chegado numa moça antes. E nem eu tinha, nem eu sabia como que era, gente, o irmãozinho chegando em mim. Foi a primeira vez na minha vida, e ele também. Aí, vai escutando a história. Aí eu saí lá pra fora, e eu era tímido. Tímido não, eu sou até um pouco hoje, né, mais ou menos. Aí eu desci a rampa lá, né, passei no meio daquela mocidade inteira. Aí se ela for, fiquei procurando ela, né? Eu falei, não, ela foi embora e eu nem tive a chance de falar com ela. Tipo, não, pensando que ia falar alguma coisa, né? E lá, todo esperançoso. Aí meus colegas desceram tudo. Parece que onde uma formiguinha vai, aquele monte de formiguinha vai atrás, né? Aí desceram tudo lá pra baixo. Aí comecei a conversar. Daqui a pouco eu olhei pro lado assim, eu procurando, né? Os meus amigos conversando lá. Eu fingi que tava conversando só de ver se eu encontrava ela. Aí eu olhei assim, bem de lado, e eu vi elas encostadas no muro, tava ela e a amiga dela, né? Aí eu falei, e agora? Aí eu pensei de ir sozinho. Eu falei assim, se eu for sozinho, eu vou me enrolar todo e não vou conseguir falar nada e vou passar vergonha. Eu vou chamar um colega meu pra ir. A gente acabou, foi muito engraçado essa hora, porque acabou que eu e a minha amiga tava assim num canto, né? Não, mas deixa eu contar. Não, pera, deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar o que eu senti no momento. Não, deixa eu falar dele, depois ele fala. Aí eu chamei um colega mais medroso que eu. Ele deve estar assistindo, porque eu vi que ele se inscreveu no canal. Então, eu falei assim, ô Pedro, vamos fazer o seguinte, tá vendo aquelas duas irmãs lá? Então, vai estar eu e você, ela e mais uma. Então, cada um chega em uma, vamos conversar, pedir um número e vamos ver o que dá, né? Vamos ver o que Deus prepara pra nós. Aí, tá bom, então vamos. Aí, ele me passou essa confiança de então vamos. Aí, nós começou a ir. Só que a hora que nós chegou no meio do caminho, de onde meus amigos estavam, de onde elas estavam, ele pegou e parou na hora. Se ele continuasse, eu ia continuar também. Mas só como ele parou, pegou o celular, ficou metendo a miguezinha assim, aí eu falei, agora já era. Aí eu fraquejei. Aí eu catei o celular e fiquei tipo, e elas olhando pra nós. Elas ficam olhando pra nós e falei, Pedro, vamos lá, Pedro, vamos lá. Aí meu amigo, o outro amigo Thiago Alves, que sabia que nós tínhamos chegado nessa também, pegou e arrastou nós dois. Então eu fiquei com cara de trouxa, né, na verdade. E aí ele chegou com as duas irmãs tudo, e eu já... Gente, foi muito engraçado essa hora, porque toda vez que eu lembro dessa história, gente, eu morro de rir, porque eu e minha amiga, a gente tava assim, encostada num muro, assim, perto da igreja, né? E aí eu vi aquele grupo assim, né, de irmão, e vai e não vai, vai e não vai. Aí, gente, foi muito engraçado essa hora, porque eu tava com a minha amiga conversando assim, sabe, de boa, normal, com coisa que não queria nada, porque eu não queria nada, né, na verdade. Aí eu vi aquele grupo assim, tava o Felipe e mais dois, né, amor? O Pedro e o Thiago. Tava o Felipe e mais dois. E aquele grupo vai e não vai, eles iam, paravam no meio do caminho, começavam a conversar e parecia que ia pra frente, parecia que ia voltar pra trás. E eu olhando aquilo, né, eu falei assim com a minha amiga, eu falei, gente, o que tá acontecendo, né? E aí, gente, nisso, antes, o meu irmão e um irmãozinho que é daqui de Lucélia, né, hoje ele é casado já também. E eles estavam os dois, né, meu irmão e esse irmãozinho. E aí a gente tava nós quatro, né? E aí a gente pediu pra eles ir buscar lanche pra gente, né? Depois do culto, que acabou o culto, aí nós falou, não vai lá não, busca lá pra nós, né? E aí nisso eu fiquei com a minha amiga esperando os lanches, né? Eu e ela, e eles foram buscar. E aí quando o Felipe chegou com os dois, ele mais dois, e aí o meu irmão e esse irmãozinho chegou na hora, gente. Foi muito engraçado. Conta, amor, o que você sentiu na hora. Não. Quando nós chegou nelas,
esse irmão e mais o irmão dela não tava na hora. Então nós achou que ela tava solteira, né? Foi hoje. Aí olhou de longe nos dedos, não viu aliando, não viu nada. Foi, então tá solteira, né? Aí nós chegou nelas, começamos a conversar, tudo certinho. Na hora, eu olhei pro lado assim e vi dois irmãos vindo. E olhando pra mim, pra nós assim, sabe? Pra elas. Eu falei, rapaz, agora moiou. E aí eles chegaram. Não, e cada um tinha um lanche e um guaraná na mão. E aí eles vêm numa direção nossa assim e parou pra conversar com elas. E aí o meu amigo Pedro, ele falou assim, eu vou ir dar uma fiscalizada e já eu volto. Até hoje nós não vimos o cheiro dele voltando pra lá. Aí ficou eu e o Thiago. Gente. Eu ia pro Thiago e falei, não, agora tem que correr, né? Porque nós vai apanhar aqui na frente da igreja. Os namorados dela chegou, agora vai ficar ruim, né, pra nós. Ou talvez os paquera, né? E aí, eu e o Thiago ficou. E o Pedro, ó, linha na pipa. Nós nem viu ele. Na hora que ele saiu perto de nós assim, nós nem viu ele mais. Ele, ó, correu. Até o final do culto, gente. Quando eu fui embora da reunião de mocidade, né? Que a gente se despediu, eu não vi ele até o final do culto. Até a hora de eu ir embora. Rapaz, na hora que eles entregou o lanche, que eles voltaram pra trás, eu ia pro Thiago e falei assim, rapaz, eu queria coragem, hein? Aí eu fiquei corajoso. Aí eu já peguei o WhatsApp, Facebook, já peguei tudo. Aí, depois de tudo, sem eu saber de nada, eu nem sabia que nós ia namorar, nós ia noivar e casar, assim, não tão rápido, né, assim, no futuro. Eu catei e levei ela lá na minha mãe, pra ela conhecer minha mãe e meu pai. Gente, e eu conheci, nem sabia, depois que eu vim embora, que a gente começou a conversar, que ele me falou que era a mãe dele, porque na hora eu fiquei tão assim, sabe, que eu nem prestei atenção que era a mãe dele. E aí, eu cheguei na minha mãe, aí depois que ela foi embora, aí eu dei um beijo nela, né, mas não... Foi na bochecha, tá, gente? Na bochecha. Aí eu dei um abraço nela e dei um beijo na bochecha dela. Aí quando nós chegamos em casa, que ela foi embora, tudo certinho, eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, o que você achou daquela irmãzinha lá que ele precisa conhecer? Ah, bonitinha e tal. Falando aqui uma coisa assim, tipo, eu tava tão provada nesse dia, que na hora que ele chegou em mim, eu falei assim, ai... Sabe assim, gente? Sabe quando você olha pra pessoa, tipo, na época ele usa óculos hoje, é porque ele quebrou o dele, né, que aconteceu de quebrar e até hoje ele não ponhou. Mas ele sempre usou óculos, naquela época ele era mais novo, né, mais magro, e de óculos, né? Gente, vai ter que ser com os meninos mesmo, porque o Heitor não para de fazer arte. E aí, continuando, gente, nesse dia... Nesse dia, assim, eu tava muito provada, né? Sabe assim, as pessoas quando tá provada, a gente fica só assim, em comunhão com Deus, né? E aí eu vim embora, né? A gente começou a conversar, pra resumir bastante. Depois de 6 meses que a gente tava conversando, eu conheci a mãe e o pai dele, né? Que eles marcaram de vir no culto de jovens aqui de Lucélia, na época. Gente, aí depois do cultinho de jovem ele foi embora e eu vim pra minha casa, né? Aí passou mais um tempo, aí a minha mãe marcou um almoço, né, em casa. E aí eles vieram, ele, o pai dele e a mãe dele, pra conhecer os meus pais, a minha casa, né, minha família, né? E conversa vai, conversa vem, conversar assim ao vivo, né, um do lado do outro, né, é uma coisa que no celular, né, é mais saudável, eu acho. E aí nós conversando, tudo, e aí depois que eu fui embora, eu fiquei pensando, né, falei, vou pedir ela namoro, né, o pai dela. E aí eu fiquei... sabe, conversando com ela e tal, ela fala, eu quero, né, tal, aí você tem que ser corajoso, tal, meu pai com certeza vai falar não, e eu falei assim, você falar não, eu tô pronto, né, pelo menos um não na vida, assim, eu tô pronto, né. Depois que ele foi na minha casa, conheceu os meus pais, aí a gente, ele falou pra mim que se eu queria namorar com ele, entendeu? E aí ele foi comprar as alianças, e a mãe dele, depois disso que ele foi com os pais dele, ele comprou as alianças, deixou guardada
E depois ele foi sozinho de ônibus, sem os pais, entendeu? Aí na hora que eu cheguei lá, ela viu as alianças, tudo certinho. E eu não tinha assim, a intenção de pedir pro pai dela naquele dia. Eu só tinha ido lá pra mostrar as alianças pra ela. Como o pai dela, pra mim ir pra lá, como a gente da nossa religião, não pode, tipo, ter esse encontro assim, que é meio não que... Não pode ficar, né, gente? Igual os jovens de hoje falam. E nem a gente nunca ficou antes de pôr uma aliança no dedo, gente. A gente nunca ficou antes. E como assim, a gente tava conversando tudo e a gente não tava picando, então a gente pediu pro pai dela se eu podia ir pra lá pra gente conversar. Se meu pai falasse que não podia, não era pra ir, entendeu? Não era pra ir. Aí o pai dela falou que eu podia ir pra lá e eu fui. Aí cheguei lá, mostrei as alianças pra ela, eu fui na sexta-feira à noite. Então, mas e sua mãe onde tava isso? E a minha mãe tinha ido pro Mato Grosso, porque... Ele foi no final de semana, gente, pra minha casa. Ele sempre ia no final de semana, porque ele trabalhava de servente de pedreiro no segunda, às vezes até no sábado. Mas nesse dia ele foi no sábado e a mãe dele não tava em casa, ela tinha ido viajar, entendeu? E só tava o pai dele na casa dele lá e ele foi sozinho de ônibus pra minha casa. Então, no sábado, na hora que eu cheguei lá, eu já cheguei almoçando e depois à tarde nós ficamos conversando lá e tal. E aí ela falou assim, ó, você vai pedir pro meu pai e você não vai embora sem pedir pra ele pra nós namorar. A gente não deixa ele embora sem ele pedir pro meu pai não, porque senão depois ficava enrolando e nunca pede, né, gente? Então, meu pai não sabia que eu ia pedir a Lisane em namoro lá pro pai dela. Então, eu fui pra lá e aí eu falei assim pra ela, ó, então vamos fazer o seguinte, vamos amanhã no culto de jovens, que era no domingo, às 9h30 da manhã. Falei assim, ó, vamos no culto de jovens, vamos ver o que Deus vai falar. Se o que depender do que Deus falar, eu peço, mas se Deus tipo assim, não falar... Falar que não era não, né, gente? Porque desde o começo, em tudo que a gente fosse fazer junto, a gente sempre buscava uma palavra, mesmo a gente nem estando namorando, né, amor? Sempre a gente buscava uma palavra antes. E aí, o que Deus falou, amor, nesse dia? Porque sempre assim, quando a gente falou que ia namorar, eu congregava em Jamaica e Deus falava que ia ser comigo, no meu namoro, no meu casamento, e que Deus ia prosperar. Só que nós, como é carne, nós é fraco, né? Então a gente fica buscando várias vezes e Deus sempre fala a mesma coisa, mas a gente é teimoso, acaba né? perdendo a fé, né, gente? A gente fica duvidando. A gente duvida e acaba buscando de novo. Então se fala de novo, se você buscar de novo, ele fala de novo. Então, aí que Deus falou naquele dia. E aí, nesse dia, Deus falou assim, você tá com a faca e o queijo na mão, você não corta, por que você não corta? Aí eu falei, eu acho que é a hora já, né? E eu cheguei lá, né, e o meu coração já tava saindo pela boca, porque ela falou, você vai pedir, Deus falou, você vai pedir, você vai pedir, você vai pedir, você vai pedir. Ela foi da igreja na casa dela, você vai pedir, você vai pedir, você vai pedir. Eu falei, tá bom, vou pedir. Só que esse tá bom, vai pedir, é com aquela coragem, assim, que você cria, quando você não tá na frente do pai, né? Quando você chega na frente, assim, que a conversa vai ser de homem pra homem, assim, uns assuntos sérios desses, aí, meu filho, a conversa muda e a prosa é outra, como diz do outro, né? Então, gente, para resumir bastante, que se a gente for contar detalhe por detalhe, vai ficar muito grande o vídeo e fica cansativo, né, para assistir. Para resumir bastante, gente, a gente começou a namorar, né, foi tudo preparado por Deus. Depois de 1 ano e meio de namoro, né, amor, a gente ficou noivo, Deus preparou o nosso noivado. Depois de mais, eu acho que uns 6 meses, ia fazer 2 anos que a gente tava já namorando e noivando já junto, sabe, pra casar. Do namoro até o casamento foram 2 anos. Nós noivou dia 1º de janeiro de 2017 e casou dia 21 de outubro de 2017. Tudo que a gente sempre sonhou, Deus preparou tudo, gente. Criança e ajudei a pagar um pouco da decoração. Mas foi pouca coisa, gente. O resto, tudo, Deus preparou tudo. Deus preparou nosso casamento, Deus preparou os móveis da nossa casa, Deus preparou tudo pra gente que a gente precisou. E voltando bem antes, gente, bem antes de eu conhecer ele, uma vez eu fui buscar uma palavra que eu tava bem provada, como eu já falei no começo do vídeo. Eu fui buscar uma palavra que Deus preparou de eu ir congregar em Sagres. E bem antes, gente, eu nem sabia que ele existia. E aí eu fui buscar uma palavra e Deus falou assim pra mim,
porque eu tava conhecendo uma pessoa, né, nessa época, e aí Deus falou assim pela palavra, não é esse que você tá achando que o que eu vou preparar pra você, o sapato dele brilha diante da minha presença. Gente, eu lembro dessa palavra como se fosse hoje. Deus falou assim pra mim. E eu peguei aquilo comigo, gente, e guardei até o dia que eu conheci ele, sabe? E depois que eu conheci ele, tudo começou a dar certo. Eu falei, então essa palavra foi comigo, né? E depois desse dia, tudo começou a andar de um caminho que a gente nem esperava. Deus começou a preparar tudo. Os pais dele, gente, me conheceu. Depois, durante o namoro, eu conheci a irmã dele. Foi assim, sabe, assim, foi tudo preparado por Deus, porque a gente se deu bem, os pais dele comigo até hoje, gente. É outra família, eu falo assim que eu ganhei outra família, outros pais, sabe? Pra resumir muito, gente, a gente casou, Deus preparou tudo, desde o namoro até o casamento, Deus preparou tudo. Guaraná, carne. Tudo, Deus preparou tudo. E depois, gente, pra resumir praticamente muita coisa, depois de um mês e meio de casada, gente, eu engravidei. Eu engravidei do Heitor. Só que foi planejado. Os dois, gente. Antes que alguém fale assim, mas você casou, em vez de você curtir seu casamento, você já foi arrumando filho. Gente, foi porque a gente quis, não foi, porque vocês vão se cuidar. Não, gente, foi porque a gente sentou, conversou. É isso. Então, pronto. E Deus preparou de eu engravidar, gente, depois de um mês e meio, né, de casamento. E aí depois de 2 anos, né, amor? Depois de 2 anos do Heitor, depois que eu ganhei o Heitor, passou 2 anos e eu engravidei da Esther, e as 2 gestações foi planejada. E assim, gente, a gente só tem a agradecer a Deus, porque a gente tem uma casa que não é perfeita, a gente não é perfeita, a gente não tá aqui pra falar, a nossa vida é perfeita. Não, gente, a gente sabe, né, amor, que a gente tem prova, a gente tem luta, como todo mundo, como todo servo de Deus, a gente passa prova, passa luta, né, gente? Todo mundo passa, a gente passa também, a gente não é perfeito. E é isso, gente, foi pra resumir bastante nossa história. O resto, muita gente já sabe, né, nossa vida como é. A gente tem uma casa muita paz, muita saúde, é isso que importa. Graças e o mais importante, gente, é que a gente tem um temor de Deus. Estamos criando, gente, os nossos filhos dentro da doutrina de Deus, dentro da igreja. E o resto, gente, Deus prepara, né? Que nem Deus fala na palavra. Mas só isso, gente, nossa história. Pra quem tinha dúvidas, eu vou ter que parar por aqui porque é o jeito da criança, né? E foi isso a nossa história. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, tá bom? Porque tem muita gente assistindo os vídeos, gente, tá esquecendo de dar o like. Começa a assistir o vídeo, gente, já dá o like, por favor, tá? É rapidinho, só você ir lá, abrir o vídeo, dá o seu like primeiro se você assistir o vídeo, tá bom? E um beijo e até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever também, viu? Nessa da like não. Se você for novo, já gostou, assim, da gente, já gostou, assiste os nossos vídeos aí desde o começo, tá bom? E um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.